Vamos meditar aqui na história de Jefité, um homem que tinha tudo para dar errado, mas quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na história, meu irmão, é para mudar, é para transformar. Olha, eu estou com um conteúdo aqui abençoador para a sua vida e também para a sua ministração, tá bom? Vamos lá, sem demora. Jefté, primeira aplicação: desprezado pelos homens, acolhido por Deus. Isso aqui é tremendo demais, porque o nosso Deus é o único que acolhe aquele a quem o mundo despreza. Um exemplo pode fazer aí uma comparação com o filho pródigo, que quando o filho pródigo perde tudo que ele tinha, o único que esteve disposto a acolhê-lo naquele momento foi o pai. Assim é com a gente. Ainda que você tenha perdido tudo na vida, ainda que você esteja cabisbaixo, desprezado, o nosso Deus, ele estará sempre de braços abertos para poder te acolher. Vamos lá, segundo ponto. Às vezes o problema, ele vem de onde nós menos esperamos. Você percebe que no caso de Jefité, que era filho de uma prostituta, seu pai teve um caso com uma prostituta, ele, naquele momento, ele traz Jefité para cuidar de Jefité, e ele também tem outros filhos. E conforme o tempo vai passando, seus irmãos, os irmãos de Jefité, ficam sabendo quem era a mãe de Jefité. E ali os irmãos, eles entre si fazem um acordo para colocarem Jefité, vamos dizer assim, para fora de casa, para que Jefité não participasse mais, da herança do seu pai. Tudo isso está aqui em Juízes, capítulo 11. E aqui Deus falou comigo, às vezes o problema, ele vem de onde nós menos esperamos. Às vezes o problema, como aconteceu com José, quem é que foi que vendeu José, como escravo? Os seus irmãos. Quem colocou Jefité praticamente para fora de casa? Seus irmãos. Quem foram aqueles, praticamente que zombaram de Davi quando Davi disse que lutaria também contra o Golias? Seus irmãos, o povo de Israel, que era para estar do lado dele e às vezes acaba desprezando. Mas fica tranquilo, porque a história vai mudar. Terceiro ponto importante: Deus reconhece o seu verdadeiro valor. Ainda que o homem não reconheça, Deus, ele sabe o seu verdadeiro valor. Porque aqui no versículo 1 está escrito que Jefité era valente e valoroso. Oh, glória a Deus! Ainda que ninguém veja o teu esforço, ainda que ninguém veja o teu talento, ainda que ninguém enxergue, as tuas qualidades, Deus, ele conhece, porque foi ele que te criou. Ele sabe esse diamante que está aí por dentro dessa pedra bruta, Ele vai lapidando, mas ele realmente conhece o nosso valor. Outro ponto importante: não aceite os poréns da vida. O que é isso, pastor? Você vê que aqui no versículo 1 diz que ele era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Sempre tem um porém, tentando colocar a gente para baixo. Fulano é até gente boa, porém, às vezes ele mora num lugar ruim. Um exemplo aqui, o Naamã, a Bíblia Sagrada diz que o Naamã era um homem respeitado, um homem, de valor, porém leproso. Isso daqui, meu irmão, Deus falou comigo: não aceite os poréns, não aceite os rótulos que a vida tenta impor em você. Próximo ponto, é bem objetivo aqui, aproveita para curtir, tá bom? E para se inscrever no canal, porque tem dezenas de vídeos como esse daqui. Outra coisa importante, olha essa aqui que tremendo, ó. Nossa missão é trazer para dentro e não colocar para fora. Isso daqui é importante para a igreja. Por quê? Porque os irmãos de Jefité o colocaram para fora. E a nossa missão como igreja não é colocar irmãos para fora.
é pelo contrário, é trazê-los para dentro. Então, se alguém às vezes teve um passado complicado, se alguém às vezes chegou na igreja com um passado difícil, não julgue essa pessoa pelo seu passado. Até porque o nosso passado, ele não define o nosso futuro. Então, a nossa missão é trazer para dentro, tá bom? E não colocar para fora. Tem mais 4 lições aqui tremendas. A próxima: o problema de hoje te prepara para o amanhã. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que conforme Jefité sai de dentro de casa, a Bíblia Sagrada diz que homens levianos, perigosos, homens que também eram sem valor perante a sociedade, se ajuntam a Jefité, né, e saem junto com ele. Isso daqui é interessante porque você vê que aquilo ali para Jefité, na verdade, olhando de fora, seria mais um problema. Por quê? Porque agora, além de Jefité ser julgado, né, pelo fato de ser filho de uma prostituta, agora homens levianos, homens sem nenhum valor, se juntam a Jefité. E Jefité, então, ele começa a liderar esses homens. Então, olha que interessante, aquele problema, na verdade, faz com que esses homens levianos se juntem a Jefité, Jefité lidera esses homens, e tudo isso nada mais é do que um preparo para aquilo que vai acontecer na vida de Jefité, que se tornará cabeça sobre todo Gileade. Que coisa tremenda, hein? Próximo ponto aqui, olha que coisa tremenda, muita coisa boa aqui pra gente. Tem gente que só dá valor quando perde. Isso por quê? Porque no versículo 5 é interessante que diz que conforme os filhos de Amon vêm pelejar, vêm para a guerra contra Israel, a Bíblia Sagrada diz que os anciãos de Gileade foram buscar Jefité lá na terra de Tob. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Isso aqui me ensinou isso daqui, que tem gente que realmente só vai valorizar quando você não estiver. Só vai te valorizar quando perder. Isso daqui é tremendo demais. Enquanto Jefité estava ali, ninguém olhava para ele. Mas foi Jefité sair dali, apareceu um problema que logo eles lembram de quem? Jefité. Ah, mas ele é filho de prostituta, mas ele é o único que é valente no nosso meio. Ele é capacitado para nos ajudar nessa batalha. E ali o Jefté faz um acordo com eles, né? Que se Deus lhe desse a vitória, ele ficaria por cima de todos aqueles homens. E assim Deus fez. E por isso, o nosso próximo ponto, olha que coisa tremenda aqui, ó. Saiu humilhado e voltou como? Voltou exaltado. Com Deus é assim. O começo pode até ser de tristeza, de choro, de lamentação, mas com Deus o nosso final sempre será abençoado. É igual às 3 parábolas de Lucas 15: dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo, que também poderia ser o filho perdido. Nas 3 começa com muita dor, com muito sofrimento. Mas como é que termina essas 3 parábolas de Lucas 15? Já é um anúncio para a gente, né? Que durante a vida, às vezes, a gente vai passar por um momento de adversidade, de dor. Mas o nosso final, quando Deus está com a gente, sempre vai ser um final de festa, de alegria. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E outra aqui, ó, para a gente finalizar. Deus busca obediência e não sacrifício. Por que isso, pastor? Porque Jefité, ele faz um voto, né, aonde ele acaba tendo que sacrificar a sua própria filha. Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Estude essa palavra. O que Deus busca de nós é a nossa obediência. Deus não quer o sacrifício de tolo. Deus não precisa do nosso sacrifício para nos abençoar. A bênção de Deus não é comprada, é pela graça e é de graça. Amém? Tem dezenas de vídeos como esse no nosso canal. Assiste lá e que Deus te abençoe.